Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz da Espanha e pela igreja do UNASP São Paulo. Essa é a lição número 8 desse trimestre, com o título Sabedoria para uma Vida Justa. A gente está estudando o livro dos Salmos e hoje o verso para memorizar da semana é Salmo 90, verso 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A lição de hoje é uma introdução ao que nós vamos estudar ao longo desta semana. E ela ressalta a importância de vivermos uma vida justa, não como uma mera observância legalista, formalista, mas como um relacionamento íntimo e abençoado com Deus. Esse versículo para memorizar, Salmo 90, verso 12, fala em alcançar um coração sábio. A verdadeira sabedoria vai além do conhecimento intelectual, envolve uma vida de fidelidade e de devoção. Ela é preparada, ela é forjada no dia a dia com Deus, enfrentando tentações e provações, moldando o nosso caráter e a nossa fé. Quando o salmista pede a Deus que o ensine a contar os seus dias, ele revela a transitoriedade da vida e a importância de viver em obediência e fé. Isso nos lembra que uma vida justa não é um caminho livre de tentações ou de dificuldades. Pelo contrário, esses desafios são usados por Deus, para revelar a nossa fidelidade ou infidelidade. Através das provações, a nossa fé é purificada e a nossa confiança em Deus é fortalecida. Então, a vida com Deus não significa uma vida sem problemas. Uma coisa interessante aqui é que na tradição judaica, contar os dias é uma expressão que remete à prática da contagem do Homer, que é uma prática judaica que dura 49 dias, iniciando na Páscoa e terminando na véspera do dia de Pentecostes. Nesse período, os judeus realizam a contagem diária ao anoitecer, simbolizando uma jornada de reflexão e purificação espiritual. O salmista, então, tem isso em mente quando usa essa expressão, quando ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Essa expressão carrega o sentido de uma caminhada, uma jornada diária de autoexame, de crescimento espiritual. Nós precisamos reconhecer que os nossos dias, a nossa vida, os nossos dias são limitados e que cada momento, cada segundo é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e buscarmos a sua sabedoria. Essa sabedoria não é apenas para esta vida, para o aqui e agora. Ela nos prepara para a eternidade, nos ensina a viver cada dia com propósito e com esperança. Peça a Deus um coração sábio, capaz de discernir e valorizar cada dia que Ele dá a você. A lição de domingo tem como título Guardo a Tua Palavra no Meu Coração. Essa frase é inspirada em alguns versículos do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Nesse salmo nós somos motivados a refletir sobre a importância de interiorizar, de internalizar os mandamentos de Deus e as ricas bênçãos que advêm dessa prática, A essência da lição de hoje está em entender que guardar os mandamentos de Deus não é apenas uma observância, uma obediência superficial, externa. É um convite profundo para um relacionamento vivo com Deus. Como o salmista expressa, ele diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Verso 1. E aqui vemos a beleza de uma vida que não apenas segue regras, religiosidades, mas que caminha em harmonia e em amor com Deus. Neste salmo, o Salmo 119, como eu já disse, é o capítulo mais longo da Bíblia, nós descobrimos que ser irrepreensível é mais do que uma perfeição moral de comportamento, é sobreviver de uma maneira que seja um sacrifício vivo e agradável a Deus. O salmista clama: de todo o coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 10. Este versículo ressalta a busca sincera por uma vida que agrada a Deus, em que guardar os seus mandamentos é uma resposta de amor e de compromisso com Ele. A prática de guardar os mandamentos vai além, como eu já disse, da observância exterior.
é um ato de discernimento, de compreensão, é racional. Outra expressão do salmista, né? Em meu coração escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Isso revela como a palavra de Deus é um tesouro que deve ser guardado no coração, guiando as nossas ações e os nossos pensamentos. Aí no versículo 165, esse versículo nos dá uma promessa preciosa. Grande paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Não é apenas uma promessa de paz, mas também uma garantia de que amar a lei de Deus é um caminho de estabilidade e de orientação moral para a nossa vida. Em resumo, guardar a tua palavra no meu coração é um convite para vivermos uma vida de devoção, de comunhão e de amor a Deus. Uma vida em que os seus mandamentos são a luz que guia o nosso caminho. Eu quero motivar você a aprofundar o seu relacionamento com Deus, buscando diligentemente, né, e seguindo a orientação da sua palavra. Vamos para a lição de segunda-feira, cujo título é Ensina-nos a contar nossos dias. Já comentamos sobre essa expressão no início da lição, né? Várias passagens dos Salmos ressaltam a brevidade da vida. E a lição de hoje, mais uma vez, nos leva a refletir sobre isso, a transitoriedade da vida humana e a sabedoria necessária para vivê-la com propósito. O Salmo 90, verso 12, né, o verso para memorizar da semana: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É um pedido para que Deus nos ajude a entender a brevidade da vida e a importância de viver cada momento com sabedoria. A vida não é para ser desperdiçada. Esse pedido revela, por parte do salmista, uma profunda consciência de que a nossa existência aqui na Terra é passageira, né? E que cada dia deve ser vivido de maneira significativa, né? Com propósito e com reverência a Deus. A humanidade é frequentemente confrontada com a realidade da sua finitude. Como está expresso no Salmo 90, verso 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Essa passagem nos lembra que mesmo a vida mais longa é curta em comparação com a eternidade e muitas vezes cheia de desafios. A nossa vida não deve estar centralizada aqui. O Salmo 103, versos 14 a 16, nos fala sobre a fragilidade humana. O texto diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Como o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Essa passagem nos faz refletir sobre como a vida é efêmera, né? E também sobre a importância de buscar uma compreensão mais profunda da nossa existência. No entanto, a lição de hoje não é apenas sobre a brevidade da vida, mas também sobre encontrar sabedoria através do arrependimento e da graça de Deus. A sabedoria verdadeira, conforme está descrita na Bíblia, é alcançada através da reverência a Deus e do reconhecimento da nossa completa dependência dEle. Nós existimos nele. Quero convidar você hoje a olhar além das preocupações e dos prazeres do mundo, né? E a buscar uma compreensão mais profunda do que significa viver uma vida plena e significativa aos olhos de Deus. Deus tem muito mais para você, pense nisso. A lição de terça-feira tem como título O Teste Divino. Essa lição de hoje nos fala sobre o teste divino, como está descrito nos Salmos 81, versos 7 e 8, Salmo 95, 7 a 11 e Salmo 105, 17 a 22. A lição começa com uma inversão intrigante no Salmo 81, 7, onde Deus diz: em teu aperto chamei-te e te livrei. Aqui vemos Deus testando Israel em Meribá. Lembra da história? Faltou água e Deus ordenou que Moisés falasse a uma rocha. E Moisés, em lugar de falar, ele feriu a rocha. A falta de água no deserto foi uma prova de Deus.
Nos Salmos, esses testes divinos são frequentemente retratados como um momento de escolha, onde a obediência e a fé do povo de Deus são desafiadas. No Salmo 95, versos 7 a 11, nós encontramos um aviso contra a dureza do coração. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Mostra que o teste divino não é apenas sobre enfrentar desafios externos, mas também sobre a resposta interna do coração às orientações e à correção de Deus. Já no Salmo 105, versos 17 a 22, aí traz a história de José como um exemplo de teste divino. Expressões como, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Salmo 105, verso 19. Essas expressões ilustram como as provações de José foram, na verdade, um processo de refinamento e purificação para o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. As provações tinham em vista a bênção que viria depois. E aqui vemos que esses testes divinos têm o propósito de fortalecer a fé, de preparar os filhos de Deus para os planos maravilhosos que ele tem para eles. Essa lição nos ensina que as provações são uma parte integrante do caminho espiritual. Elas não são meramente desafios a serem superados, elas são oportunidades para crescer em fé, em obediência, em entendimento da vontade de Deus. Essas provações revelam a profundidade do nosso compromisso com Deus e moldam o nosso caráter para que nós estejamos mais alinhados com os seus propósitos. Se você está passando por um teste divino, uma provação, uma batalha espiritual, um momento difícil na vida, lembre-se disso. Deus está com você, usando essa situação para promover o fortalecimento da sua fé e o seu crescimento espiritual. Não desanima, nem desista de Deus. Ele está cuidando de você nas horas difíceis da vida. Pode ter certeza que você vai sair do outro lado melhor e maior do que entrou. Vamos à lição de quarta-feira, o engano do caminho perverso. É o título que é uma advertência para a gente. A lição de hoje está baseada no Salmo 141. Esse salmo começa com uma súplica urgente. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em vir a mim. Verso 1. Davi entende aqui que, diante das tentações, o primeiro recurso de defesa é buscar a Deus. Ele pede a Deus que guarde a porta de seus lábios. Verso 3, mostrando que as palavras têm um poder tremendo e podem facilmente levar ao pecado se não forem controladas. Davi também fala sobre a natureza sedutora da tentação. No versículo 4, ele ora, não deixes inclinar o meu coração à coisa má, a praticar obras ímpias com os que praticam a iniquidade. Aqui, o salmista Davi reconhece que o coração humano é suscetível ao pecado, é tendencioso ao pecado e precisa da proteção divina a cada momento. Ele sabe que as tentações muitas vezes parecem atraentes, sedutoras, mas que no final elas levam à destruição. O Salmo 141 apresenta a tentação como um processo progressivo. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Depois, se envolve em ações repetidas e, finalmente, se acostuma com o pecado, vendo-o como algo desejável. É quase um eco do Salmo 1, verso 1, onde o processo de cair em tentação começa com andar com os ímpios, depois parar no caminho dos pecadores e, finalmente, sentar-se na roda dos escarnecedores. Nesse Salmo 141, no versos 9 e 10, Davi ora para ser guardado das armadilhas dos malfeitores e dos laços daqueles que praticam a iniquidade, se afastar das pessoas que nos levam para o mal. Essa é uma metáfora usada por Davi para as tentações que nos cercam. Devemos estar constantemente vigilantes e cientes dos perigos que nos rodeiam, especialmente da influência das pessoas que nos conduzem ao pecado. Este salmo também enfatiza a importância da comunidade justa. Ele reconhece que a comunidade de fé tem um papel importantíssimo em nos manter no caminho certo, fornecendo sabedoria, correção e apoio. É muito difícil ser um cristão sozinho. Em resumo,
Este Salmo 141 não apenas destaca os perigos das tentações, mas ele também oferece um modelo sobre como lidar com as tentações. É um chamado para a vigilância constante, né? E a oração fervorosa e dependência da graça de Deus é uma necessidade nossa a cada momento. Esse salmo nos lembra que, embora sejamos frágeis e susceptíveis ao pecado, nós temos um Deus que está disposto a nos proteger e nos guiar. Assim, abre aspas, o engano do caminho perverso nos chama a uma vida de constante dependência de Deus, de muita vigilância contra o pecado, né, e valorização da comunidade de fé como um suporte nessa nossa caminhada espiritual. Um grande abraço e que Deus fortaleça você nas suas lutas espirituais. Vamos à lição de quinta-feira, bênçãos da vida justa. A lição de hoje comenta trechos dos Salmos 1, 112 e 128 que ilustram as promessas e bênçãos conferidas àqueles que vivem, né, em reverência, em temor a Deus. No Salmo 1, nós somos apresentados à imagem do justo como uma árvore plantada junto a águas ou a correntes de água, né, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não murcha. Versículo 3. Esta é uma metáfora que reflete uma vida enraizada e nutrida pela palavra de Deus, né, que traz estabilidade, prosperidade e permanência. Contrasta com o destino dos ímpios, que são como a palha levada pelo vento, sem substância ou permanência. O Salmo 112, versos 1 a 9, esse salmo reflete esse mesmo tema. Ele retrata o justo como alguém que teme o Senhor e que se deleita em seus mandamentos. A vida do justo é marcada por influência, por respeito, né, um legado duradouro. Isso está muito claro nos versículos 2 e 3. Estou aqui falando do Salmo 112. Este salmo destaca a generosidade e compaixão do justo, aspectos que refletem o caráter de Deus, né, e que resultam, né, em luz em meio às trevas, né, em estabilidade, né, e sem medo de más notícias, porque confia em Deus. Já o Salmo 128 descreve as bênçãos daqueles que temem o Senhor em termos de prosperidade familiar e bem-estar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Versículos 1 e 2. Aqui a bênção está em desfrutar, né, os frutos do próprio trabalho e ver a prosperidade dentro do seu lar, né, que expressa uma imagem de paz e de contentamento. Esses salmos, coletivamente, nos ensinam que a verdadeira bênção não se encontra em riquezas ou em sucesso material, mas em uma relação íntima e obediente com Deus. As bênçãos da vida justa são diversas. Esses salmos falam de estabilidade emocional, estabilidade espiritual, influência positiva sobre os outros, uma família próspera, um legado duradouro. Então, a gente precisa se lembrar disso hoje também, sabe? As melhores bênçãos de Deus não estão na esfera materiais, mas em uma vida alinhada com a vontade, com os caminhos do Senhor. Uma vida que floresce tanto no presente como na eternidade. Deus tem muito mais para você do que o que você está buscando. A lição de sexta-feira, como sempre, traz um estudo adicional, né? E o estudo adicional da semana trata de um tema central e profundo: a relação entre sabedoria e felicidade, conforme está refletido no livro dos Salmos. Nos Salmos, frequentemente, nós encontramos a ideia de que a verdadeira felicidade e uma vida plena são inseparáveis da sabedoria divina. Um exemplo interessante é a conexão linguística no idioma original em que foi escrito, no hebraico, né, que ocorre entre a palavra passo, né, e a palavra felicidade, que, embora se perca na tradução, carrega uma mensagem profunda. Os passos que aderem ao caminho de Deus conduzem a uma vida de felicidade genuína e duradoura. A felicidade é alcançada através de um caminho, o caminho de Deus. Essa relação é claramente vista em passagens como Salmo 1, verso 1, Salmo 119, verso 1,
onde a felicidade é associada a andarmos nos caminhos de Deus e guardar os seus mandamentos. Não há felicidade longe de Deus. A sabedoria, portanto, não é apenas um conceito abstrato, mas uma experiência prática e tangível, enraizada no relacionamento com Deus. Reverenciar a Deus, louvar a Deus, né, e encontrar forças nele. Esses são elementos essenciais para alcançar tanto a sabedoria quanto a felicidade. Salmo 25:14, né, expressa essa ideia de maneira maravilhosa. Diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Este versículo revela que a sabedoria divina, que é a chave para uma vida verdadeiramente feliz e plena, está acessível a todos aqueles que têm um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de fé, de amizade, de companheirismo com Deus. Não precisamos escolher entre sabedoria e felicidade. Pelo contrário, a sabedoria que vem de Deus é a própria via para uma felicidade autêntica e duradoura. Ela nos chama a uma vida de reverência, obediência e de um profundo relacionamento com Deus, né? E é somente aí que nós encontramos a verdadeira satisfação e alegria. Qualquer coisa fora disso é ilusão. Eu quero terminar aqui o nosso estudo dessa semana. Eu espero que você volte comigo amanhã para darmos início a uma nova semana de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe muito você e espero você aqui amanhã, tá bom? Um grande abraço.